Olá, caros ouvintes. Nessa exposição serão tratadas algumas das principais ideias da economista Mariana Mazzucato e uma relação entre elas com alguns acontecimentos recentes no contexto nacional. Hoje, quando se abordam questões relacionadas aos possíveis rumos da economia, a perspectiva dominante procura reforçar a necessidade de se promover políticas de austeridade e também costuma retratar de forma depreciativa o papel limitado que o Estado deveria ter na regulação da atividade econômica. Essa visão parte de um entendimento muitas vezes falho sobre percepções distintas a respeito do setor público, visto como burocrático, ineficiente, inerte, e do setor privado, percebido como sendo dinâmico, competitivo, inovador, e que, portanto, pelas suas qualidades e capacidades, deveria ser o principal agente condutor do que se passa no âmbito da economia. Nesse arranjo, caberia ao Estado, então, apenas a tarefa secundária de corrigir eventuais falhas de mercado. Na contramão dessa perspectiva, a economista Mariana Mazzucato, juntamente com alguns outros autores, procura denunciar certas inconsistências presentes nessas ideias, desmistificar algumas crenças e também propõe uma abordagem alternativa para essas questões. Para Mazzucato, o capitalismo se encontra em um período de crise e o mercado se mostra incapaz, nesse cenário, de responder sozinho à grande complexidade dos problemas contemporâneos. A obsessão por uma postura mais austera, nessas circunstâncias, estaria, segundo ela, agravando esses problemas. Nesse ponto de vista, a preocupação sobre o orçamento está mais voltada para o destino dos recursos do setor público, a sua finalidade, os seus objetivos, em vez de apenas se atentar ao volume e ao controle de gastos. Além disso, essa proposta prevê um outro papel para o Estado na economia. No lugar de somente se ocupar na correção de externalidades negativas, a postura considerada ideal pensada para o Estado aqui seria de um agente importante e ativo no desenvolvimento econômico, exercendo um posto de principal condutor no direcionamento desse processo. Como Mazzucato procura explicar, isso se daria em função da capacidade estatal em promover empreendimentos com potencial de inovação de longo prazo e em operações que, na maior parte das vezes, não apresentam ganhos imediatos, o que se traduziria numa aptidão para tomar riscos em áreas que a iniciativa privada não ousaria investir, ainda que tivesse uma disponibilidade de recursos. E na sua obra, O Estado Empreendedor, ela busca mostrar como essa ocorrência não é uma novidade. Há precedentes históricos em que o Estado, orientado por um objetivo, assumiu essa função de ponta de lança no desenvolvimento de novas tecnologias, que acabaram posteriormente sendo incorporadas pelos demais atores sociais e possibilitaram também o surgimento de novos mercados. Um caso emblemático que ilustra isso foi o Projeto Apollo, desenvolvido pelos Estados Unidos na segunda metade do século XX, que tinha como objetivo levar o homem à Lua, mas que também acabou proporcionando avanços tecnológicos que beneficiaram outros setores com usos mais pertinentes para a sociedade de forma geral. Porém, é importante que se tenha em mente que o que está sendo defendido não se trata de uma reprodução dessas ações, da mesma forma como foram realizadas no passado. O Estado empreendedor, para além de seus investimentos, deve ser capaz de efetuar também uma mobilização dos recursos necessários para promover uma difusão do conhecimento e da inovação para diferentes setores da economia. Para que isso ocorra, seria preciso mobilizar também aquilo que a Mazzucato chama de redes de inovação, que seriam uma espécie de ecossistema onde diferentes atores, tanto do setor público como do setor privado, estariam interligados conforme as suas aptidões e seus interesses, em um arranjo comum que visa atingir resultados específicos com ganhos compartilhados. E nesse sentido, caberia ao Estado, como principal articulador desse processo de desenvolvimento, se utilizar de redes já existentes ou mesmo, se for o caso, de criar novos sistemas e também de definir para qual propósito, em qual área, esses atores estão sendo mobilizados. E é precisamente essa noção de propósito que vai nortear o modelo da abordagem orientada por missões, apresentado de forma mais detalhada também pelo Mazzucato no seu livro Missão e Economia. Esse modelo é basicamente uma conformação das ideias da autora em uma estrutura mais prática e replicável, em que ficariam estipulados, com determinado prazo, quais seriam os setores e as ações fundamentais para o cumprimento de missões consideradas essenciais na resolução de grandes problemas socioeconômicos, que demandariam essa movimentação conjunta mais articulada para que sejam solucionados. Agora, saindo um pouco dos modelos e da teoria, é interessante visualizar como alguns dos acontecimentos recentes envolvendo a empresa Ceitec podem trazer reflexões
sobre essa alternativa sugerida pela Mazzucato. Antes de tudo, claro, é preciso saber o que é a CEITEC. O Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, ou simplesmente CEITEC, é uma empresa estatal, fundada em 2008, que vinha atuando no desenvolvimento e fabricação de semicondutores na cidade de Porto Alegre, no bairro Agronomia. Importante saber que, em linhas gerais, a indústria de semicondutores é essencial para a confecção de aparelhos eletrônicos, fornecendo componentes de base para diferentes indústrias e, portanto, apresenta inúmeras aplicabilidades e áreas de atuação. A CEITEC, nesse sentido, se especializava na produção de chips de identificação por radiofrequência, servindo especialmente a demandas do setor automotivo e da pecuária. Desde que foi criada, a CEITEC colaborou para a formação de profissionais, o florescimento de outras iniciativas no mercado de semicondutores e para o desenvolvimento tecnológico do setor, constituindo uma rede particular de inovação tecnológica. A empresa se destacou, sobretudo, por ser a única na América do Sul que apresentava o domínio de todos os processos de fabricação de seus produtos, desde o design até a produção final. Porém, em 2020, essa estatal foi incluída no Plano Nacional de Desestatização, o PND, do governo de Jair Bolsonaro. A avaliação do governo corroborava com a ideologia atacada por Mazzucato, de Estado mínimo e austeridade, que acabou desconsiderando, nesse caso, o papel estratégico e a capacidade de inovação que poderiam se expressar por meio dessa empresa, assim como dos eventuais benefícios que poderiam ser gerados à sociedade. Seguido da sua inclusão no PND, teve início seu processo de liquidação. Essa ação, posteriormente, foi interrompida por intervenção do Tribunal de Contas da União, que arquivou o processo em 2023, mas durante todo esse período, a CEITEC teve suas operações paralisadas e grande parte dos seus servidores foram desligados ou deixaram a empresa. Em 2024, já no governo Lula, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou uma iniciativa para a retomada das atividades da CEITEC, que passaria por reformulações e contaria com novos investimentos. O planejamento idealizado pelo Ministério prevê uma nova rota tecnológica a ser traçada pela estatal, que teria de agora se voltar para a fabricação de semicondutores comumente utilizados na produção de energias renováveis e como componentes para carros elétricos. A CEITEC também aparece como um dos elementos importantes nos objetivos expressos pela Nova Indústria Brasil, a política industrial pensada pelo governo federal que se orienta por missões específicas aos moldes daquele modelo proposto pela Mariana Mazzucato. Mais especificamente, a empresa aparece na missão número 4, de transformação digital da indústria para aumentar a produtividade, que prevê até 2033 transformar digitalmente a maior parte das empresas industriais brasileiras e assegurar a participação da produção nacional no segmento de novas tecnologias. Para isso, conta com a retomada da CEITEC como forma de viabilizar a provisão e o desenvolvimento dos insumos necessários para a atuação desses outros atores. Apesar dessa mobilização, algumas complicações precisam ser consideradas. Primeiro, a perda de pessoal como consequência do processo de liquidação é algo que ainda não foi esperado. E considerando esse novo viés produtivo a ser adotado, será necessário, de alguma forma, admitir novos servidores para possibilitar essas novas atividades da fábrica. Segundo, mesmo com o aporte previsto de 220 milhões ao longo de 3 anos, concedido com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não existem garantias de que, com esse recurso, a CEITEC complete sua transição produtiva e passe a operar normalmente em conformidade com os prazos e as expectativas da nova indústria Brasil. Também, apesar de todo esse planejamento, o real futuro da CEITEC ainda permanece incerto. A atividade da empresa provavelmente continuará a ser contestada e objeto de disputas políticas, que envolvem justamente a confrontação de perspectivas sobre o setor público e a economia. E em caso de uma mudança de governo na próxima eleição, se pode esperar um abandono dessa política econômica e um eventual novo destino para essa empresa. Considerando essas questões, se percebe que há uma série de resistências e adversidades que dificultam, nesse caso, uma realização concreta das concepções recomendadas pela Mazzucato. É difícil pensar em ações planejadas, com prazos bem definidos, em um contexto de incertezas quanto à própria continuidade desse mesmo planejamento. Conseguir fazer com que essas políticas, no cenário atual, sejam de fato implementadas a longo prazo, talvez seja o maior desafio do Estado empreendedor. Obrigado pela atenção. Eu encerro essa exposição por aqui.